Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos conversar sobre o making-off de um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, o icônico Frankenstein de 1931, estreado por Boris Karloff. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2339.3. Se vocês bem se recordam no episódio anterior, eu comentei a respeito da gênese e do desenvolvimento de um dos maiores livros de terror de ficção científica de todos os tempos. Estou me referindo ao Frankenstein de Mary Shelley, escrito no início do século XIX. Essa obra foi publicada em 1818. Mary Shelley tinha apenas 19 anos quando a escreveu. Ela era esposa de um poeta famoso, Percy Bysshe Shelley, companheiro inseparável de Lord Byron, outro grande poeta e outro grande nome da cultura universal, né? Todos eles morreram de forma trágica, tiveram vidas trágicas. A Mary Shelley teve muitas perdas, principalmente a maioria de seus filhos, quase todos morreram, não viveram muito tempo. Ela mesma morreu bem cedo, né, em 1851, aos 54 anos. Mas ela viu a fama de seu livro crescer ainda em vida. Tá? Isso porque em 1823, já logo depois do livro ter sido publicado, né, ele ganhou uma primeira adaptação para os palcos. Né, foi feita por um ator e produtor conceituado chamado Richard Brinsley Peake, que foi também o primeiro Frankenstein dos palcos. Mas essa primeira adaptação já começou ali a deturpar o conceito original da obra da Mary Shelley. Como eu expliquei no episódio anterior, o livro Frankenstein é mais um livro filosófico, poético, dramático, tem todas aquelas características típicas do romantismo inglês do início do século XIX. Então ele lida com aspectos com questões muito profundas a respeito do sentido da vida, né, do sentido do que é o ser humano, da relação dele com o Criador, a própria ideia de vida após a morte, conceitos científicos da época que envolviam o galvanismo, né, os experimentos científicos com eletricidade, né, e por aí vai. Mas a peça teatral meio que deixou tudo isso de lado e se concentrou na figura da criatura, do monstro de Frankenstein, ou do Frankenstein como passou a ser conhecido. Né. A criatura, ela acabou sendo mostrada nos palcos como um ser terrível, né, que adquire vida, é um monstro, né, na própria acepção do termo, e que passa a cometer crimes hediondos e tudo mais até ser perseguida e morta. Né. Então essa primeira versão teatral já reduzia toda a história a uma história de terror simples e básico, um conto de fadas gótico, né, para o gosto das plateias da época. Tá? E fez muito sucesso. Né? Na verdade, esse Richard Brinsley passou a vida inteira, durante a carreira toda dele subsequente, interpretando o monstro de Frankenstein em diversas montagens da peça, né? Da adaptação do livro. Então, o Frankenstein acabava apelando para esse tipo de emoção barata, né? Circense até, né? E foi assim que, na verdade, a ideia do Frankenstein, da criatura, né?
que tinha ali todo um trecho mais dramático, mais poético, mais filosófico e, portanto, muito mais profundo na obra original literária da Mary Shelley, chega ao século XX. Tá? Quando há uma primeira adaptação para o cinema, lá logo no início do século XX, acho que em 1902 ou 1905, feita pela companhia Edison, a gente já tem ali um monstro deformado, bem diferente daquele que é descrito no livro. Tá? No livro, se vocês lerem, né, vocês vão perceber que a história é bem diversa daquela que depois a gente passou a conhecer através dos filmes, seriados de televisão, histórias em quadrinhos e até videogames. Né? O monstro não é uma besta que é irracional, que só sabe murmurar sons guturais, né, e que sai matando por aí sem causa aparente. Ela na sua gênese, é um ser que evolui, nasce com uma inocência primordial, uma espécie de Adão criado artificialmente, que vai aprender a se desenvolver. Ali tem uma série de elementos das teorias russonianas do bom selvagem, que estavam bastante em voga ainda no início do século XIX, e ele vai se desenvolver e se tornar uma figura ilustrada, erudita, que conhece ali Milton, o grande poeta inglês, né, autor do Paraíso Perdido, a história da queda de Satanás, né, da origem da humanidade. Tem também elementos do Werther, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, um livro famoso do escritor alemão e poeta, né, alemão Goethe, e várias outras obras ali importantes ali que fizeram a base do romantismo inglês. Como eu disse, isso tudo foi deixado de lado, as adaptações teatrais. A primeira versão cinematográfica muda ainda, feita pela companhia Edison, ressalta esse aspecto monstruoso e terrível. Tá? Caminhando um pouco mais adiante, ainda no período mudo do cinema, né, o Carl Laemmle e seu filho, Carl Laemmle Jr., fundam a Universal Pictures, tá? uma das companhias menos poderosas da antiga Hollywood. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu falei isso em episódios anteriores, deem uma olhada lá sobre a história dos estúdios hollywoodianos na Era de Ouro. Né? Os estúdios hollywoodianos, eles se estratificam em vários gêneros, em várias especialidades. Cada companhia mais ou menos vai se voltando para um tipo de produção, um gênero específico. Então, por exemplo, a Metro-Goldwyn-Mayer vai fazer espetáculos históricos ou adaptações literárias e mais para frente musicais com muita qualidade, com muita sofisticação. Né? A Warner vai se dedicar principalmente aos filmes de gangsters, né? aos dramas prisionais e tal. E a Universal, que era o menor dos grandes estúdios, né? Era um dos menores, era o mais barato, tirando a Columbia, era o estúdio mais pobre ali daquela época. Ela vai gradualmente se dedicar a filmes de terror. Tá? O Carl Laemmle e o filho dele tinham origem alemã. E tinham, portanto, uma inclinação, um gosto pelo fantástico, típicos da sensibilidade alemã. Né? Aquela coisa do Hoffmann, né? Dos contos de Hoffmann, aquela coisa toda, já eles tinham aquilo imbuído no DNA deles, vamos dizer assim. Né? E o Carl Laemmle Jr. Conseguiu convencer o pai a adaptarem isso em 1923, ainda no período mudo, uma primeira grande adaptação da obra do Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame. Essa obra foi estrelada por um dos maiores atores de todos os tempos e um dos principais atores do período mudo, que foi o Lon Chaney. O Lon Chaney, para quem não sabe, ficou notabilizado como o Homem das Mil Faces, porque cada filme que ele fazia, ele criava maquiagens e personificações mais elaboradas, umas que as outras, né, criando personagens icônicos nas telas. Né. Ele foi um dos maiores astros da sua época por essas personificações. Era um ator em seu sentido completo. Tá? Um dos maiores atores que o mundo do cinema já conheceu, sem dúvida nenhuma. Tá? Ele interpretou diversos papéis, fez dezenas de filmes, né? Mas os filmes de terror foram os que realmente deram-lhe a fama, né, duradoura. Né? Depois ele teria o filho dele, o Lon Chaney Jr., que também seguiria os passos do pai, também faria filmes de terror. Ele foi o lobisomem na versão de 1940, mas isso é uma história que eu vou deixar para um outro dia. Tá? Aqui é importante lembrar que o Lon Chaney, então, interpreta o Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. Ele mesmo fez a maquiagem e tal, criou uma maquiagem monstruosa e elaborada. Tal. O filme fez um sucesso muito grande. A Universal resolveu, então, dobrar a aposta e fizeram, em 1925, uma versão do Fantasma da Ópera, também estrelada por Lon Chaney, que fez ainda mais
sucesso. Eles construíram até o Teatro de Paris, lá dentro dos estúdios da Universal. Aliás, esse cenário existe até hoje. Até hoje esse cenário existe ali dentro dos galpões dos estúdios da Universal Pictures, em Hollywood, né, na Califórnia. E esse filme, então, levou de vez o Lon Chaney para o estrelato. Tá? E o filme foi um sucesso e encorajou a Universal a continuar seguindo nessa trilha dos filmes de terror. Tá? Em 1928, eles fizeram uma adaptação de um outro romance do Victor Hugo, O Homem que Ri, estrelado pelo Conrad Veidt. Conrad Veidt era um ator alemão que havia trabalhado no primeiro filme do expressionismo alemão, em 1919, O Gabinete do Dr. Caligari. Depois ele se mudou para os Estados Unidos nessa época e depois ele faria muitos outros papéis, inclusive um dos mais icônicos no clássico Casablanca, isso lá em 1942, 43, mais para frente. Tá? Por esse período, então, o Carl Laemmle pai já estava começando a se acostumar com a ideia de fazer filmes de terror e a levar uma boa parte da produção do estúdio a fazer esse tipo de filme, que estava dando certo, estava rendendo bem nas bilheterias, estava tendo um bom acolhimento do público. Né? Havia, assim, uma inclinação pelo expressionismo alemão, que é uma corrente do cinema alemão que vigorou nos anos 20, que foi a base, os fundamentos do cinema de terror norte-americano. Tá? Eu vou explicar daqui a pouco qual foi a influência do expressionismo na origem dos monstros da Universal, do ciclo de filmes de terror da Universal. Tá? Então, em 1931, chegamos em 1931, e aí o cinema já havia aprendido a falar. Ou seja, já existia o cinema sonoro, ele havia deixado de ser mudo, os filmes agora eram falados. Estávamos em um período difícil, né, nos Estados Unidos, no mundo, por extensão, né, que era o período da Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 tinha lançado o mundo, o país, né, os Estados Unidos, numa grande recessão que acabou afetando o mundo todo. Né. Então, a Grande Depressão, seguida de desemprego, fome, né, falências, um momento bastante difícil, economicamente, socialmente falando, né, ele seria marcado por dificuldades financeiras que atingiriam principalmente e inclusive as grandes companhias de cinema da época. Né? A Universal então estava desesperadamente procurando sucessos para poder fazer o seu caixa. Né? E eles escolheram então fazer a primeira adaptação sonora do livro Drácula do Bram Stoker, escrito no século XIX. Tá? No finalzinho do século XIX, Bram Stoker escreveu aquele que seria o seu livro mais famoso. Tá? O Drácula já tinha sido adaptado para uma versão apócrifa para o cinema mudo em 1922, há mais de um século, portanto. Estou me referindo ao Nosferatu, tá? Dirigido pelo Murnau, o diretor alemão Murnau, um gênio sobre o qual também prometo fazer aqui um episódio sobre o Nosferatu original e o Murnau. Como vocês já devem saber a essa altura, nós tivemos duas outras versões do Nosferatu. Uma em 79, dirigida pelo Werner Herzog, e outra agora, nesse ano de 1924, dirigida pelo Robert Eggers, que é uma grande homenagem ao Nosferatu original de 1922. Tá? De qualquer maneira, essa foi a primeira versão não oficial do Drácula, mas ainda no cinema mudo. Então chegamos então em 1931, o cinema já estava o cinema sonoro estava plenamente estabelecido, e aí os Laemmle resolvem produzir a primeira versão sonora do filme Drácula, tá? Em 1931. Essa primeira adaptação ela vai contar com um ator que interpretou o personagem nos palcos, né, numa adaptação do livro, bastante simplificada, né, reduziram-se as locações que estão descritas no livro, algumas situações foram apagadas, a história ficou muito mais dialogada e muito mais parada para se adequar aos palcos, e dessa versão teatral é que foi extraído o filme de 31. Tá? Bem longe do livro original, diga-se de passagem. Tá? Nesse ponto, Nosferatu é mais próximo do original do que o filme de 31. Tá? Mas o filme de 31 tinha um mérito inegável. Né? Ele foi estrelado pelo autor que fez o personagem nos palcos, o húngaro Bela Lugosi, que foi o primeiro grande Drácula da história do cinema. Quando a gente fala em Drácula, a gente fala em dois grandes Dráculas. Existiram vários, mas
Para todos os efeitos, só dois, ou se a gente quiser mencionar três, considerando-se o Max Schreck, que é o que foi o Nosferatu na versão muda, né, como os Dráculas definitivos do cinema. Aí vocês podem escolher qual é o melhor. Max Schreck, o Nosferatu de 22, o Bela Lugosi da versão de 31, ou da versão dos anos 50, que é o Christopher Lee, que eu particularmente prefiro mais. Não que eu não gosto do Bela Lugosi, ele criou um personagem vistoso, elegante, classudo, afinal é um conde, né, um nobre, né? Mas eu acho que a versão do Lee dá uma dimensão ao personagem inesquecível. Sobre o Drácula também, sobre esse filme de 31 e a versão da Hammer, as versões da Hammer na qual o Lee estrelou, eu prometo que vou fazer também um podcast sobre isso. Aguardem futuros podcasts sobre o Drácula. Bom, só uma pausinha para comer minha maçã Fuji adorada. I am Drácula. O sucesso foi estrondoso desse Drácula de 31, tá? A Universal ficou mais ainda empolgada com o sucesso financeiro e, mais que imediatamente, resolveram fazer uma adaptação do outro monstro mais famoso do século XIX. Lembremos que havia 4 grandes monstros no século XIX literários, tá? Um foi o Drácula, o outro o Quasimodo, que é do romance Corcunda Notre Dame, do Victor Hugo, o outro o Sr. Hyde, Mr. Hyde, do romance O Médico Monstro, do Robert Louis Stevenson, e o quarto, o Frankenstein, do romance da Mary Shelley. Então, eles resolvem, os produtores, né, os Laemmle, pai e filho, resolvem, então, dar andamento à produção do Frankenstein. E chamam um diretor de origem francesa chamado Robert Florey para fazer um roteiro e preparar a produção do filme seguinte, na sequência, né, aproveitando o ensejo do sucesso do Drácula, de fazer o Frankenstein. Essa seria, portanto, a primeira versão sonora da história da Mary Shelley. O Florey, ele tinha uma paixão quase obsessiva pelo expressionismo alemão. Como eu disse, né, o expressionismo alemão foi uma corrente cinematográfica que vigorou principalmente nos anos 20, na Alemanha, pré-nazista, em que os filmes eles eram marcados por um clima de pesadelo, sinistro, com cores, com luzes e sombras bastante recortadas, tá? Um chiaro escuro bem pronunciado, né? Os cenários eram distorcidos, tudo parecia transcorrer num clima de pesadelo e de sonho brumoso, né? Então, eles foram praticamente os precursores do que seria conhecido como filme de terror. Tá? Hollywood, até então, trabalhava com uma fotografia mais plana, mais flat, podemos dizer assim, mais chapada. Né? E os filmes expressionistas, eles davam essas nuances contrastadas de claro e escuro. Não esqueçamos que a maioria dos filmes eram em preto e branco. Já havia alguns procedimentos para filmes coloridos que já vinham sendo feitos, até mesmo no cinema mudo a propósito. Né? Tem até uma cena, uma curta sequência no Fantasma da Ópera colorida. Mas, de fato, o cinema em cores, o cinema em Technicolor, só começaria dali a poucos anos, em 34, 35. Tá? Até então, a maioria dos filmes ainda era, o grosso dos filmes era feito em preto e branco, e continuaria assim por muitas décadas. Tá? Bom, então os filmes americanos eram, na sua maioria, filmes chapados, sem muitas nuances de cor, e o Robert Florey vinha em seus filmes, né, ele que tinha uma origem francesa e, portanto, um gosto refinado, vinha colocando ali essas nuances fotográficas nos filmes, dando-lhes uma outra dimensão. Tá? E ele fez a pré-produção, planejou o roteiro e a ambientação do filme todo para ser uma versão expressionista do romance da Mary Shelley, que ele julgou que se adequava perfeitamente. E aí ele fez um teste gravado, aproveitando alguns dos atores ali do filme do Drácula. Aliás, no próprio cenário do filme do Drácula, ele fez esse teste. E ele chama o Bela Lugosi. Os Laemmle queriam, com o sucesso do filme do Drácula, o primeiro filme de terror sonoro da história, eles resolvem, então, não havia dúvidas de quem seria o astro do Frankenstein. Teria que ser o Bela Lugosi de novo, né, que havia sido alçado ao estrelato da noite para o dia. E o Bela Lugosi
estava crente, né? Estava convicto de que ele interpretaria quem? O Dr. Frankenstein, o criador do monstro. E aí ele vai fazer esse teste para o Robert Florey, o diretor, e maqueiam ele com uma maquiagem que é descrita como uma coisa horrenda, literalmente. Tá? Bota uma peruca ridícula, uma maquiagem mal feita, e o Bela Lugosi, ao ver o roteiro, no qual ele teria que se pronunciar apenas por meio de sons guturais, né? Ele fica profundamente descontente com aquilo. O teste filmado se perdeu. Acho que qualquer cinéfilo da vida adoraria ver esse teste filmado, como é que foi. Ele se perdeu nos cofres da Universal, talvez um dia seja encontrado, esperemos, né? Ainda não é impossível que algum dia encontrem esse teste filmado ali, mas o fato é que o teste caiu tão mal que até o próprio Laemmle Jr., né, o filho do Carl Laemmle, ao assistir o teste, caiu na gargalhada. De tão ridículo que foi a coisa, que parecia ser a coisa. Né? E talvez por essa razão, Robert Florey foi afastado do projeto e no lugar dele foi chamado o diretor inglês James Whale. Tá? O James Whale já era um diretor experiente do teatro. Ele tinha começado no teatro inglês, onde ele tinha feito algumas montagens, principalmente de uma peça sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele mesmo havia sido combatente na Primeira Guerra Mundial, tinha visto de perto os horrores da Primeira Guerra, as mutilações, os corpos destroçados. Né? Lá na Inglaterra, ele passa então a fazer uma montagem de peças, e essa peça, Journey's End, sobre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, se passa, né, no meio dos combates, fez grande sucesso, e aí ele vai para Hollywood. Ele também trabalha num dos primeiros filmes de guerra do período sonoro, que é Anjos do Inferno, Hell's Angels, como diretor assistente, e aí ele assume a direção da versão cinematográfica do Journey's End. Na sequência ele faz um segundo filme que faz um sucesso muito grande na época, chamado As Pontes de Waterloo, estreado por uma jovem chamada Mae Clarke. As Pontes de Waterloo depois seria refilmado 10 anos depois, né? Esse filme original é de 1930. Haveria uma refilmagem feita 10 anos depois, já no período da Segunda Guerra Mundial, estrelado pela Vivian Leigh e pelo Robert Taylor e dirigido pelo Mervyn LeRoy, que fez muito mais sucesso, e a história é lembrada por essa refilmagem. Pouca gente sabe que houve essa primeira versão da história lá nos anos 30, dirigida pelo James Whale. E isso fez com que a fama dele, de grande diretor, aumentasse ainda mais. Os Laemmle logo viram que ele era o diretor próprio para dirigir um filme importante como Frankenstein, e aí lhe deram essa incumbência. A primeira coisa que o Whale faz é reescrever o roteiro do filme. Ele se baseia, então, na peça de teatro, numa das peças de teatro, a peça de teatro mais recente do Frankenstein, que tinha feito bastante sucesso na Inglaterra e também na Broadway, de um tal Hamilton Deane. E ele, com base nesse roteiro refeito, né, de autoria de Francis Farragut, ele, então, começa a montar a pré-produção do seu filme. Bom, logo de cara, ele se depara com um problema. O Bela Lugosi se nega a trabalhar no filme. De forma nenhuma ele iria fazer o papel de um monstro inarticulado, que só sabe grunhir, né, e matar a gente. Aquilo estava aquém dos dotes dramáticos dele. Ele jamais aceitaria fazer um papel que o rebaixasse. Né? Ele era um ator de certa estatura dramática, e realmente era um grande ator mesmo, e aquilo seria humilhante para ele. Então, se negou a fazer, se rejeitou tal papel. E aí o James Whale começou a procurar outros pretendentes. Um deles foi o John Carradine. John Carradine, que também depois se tornaria muito famoso em filmes de terror também, e diversos outros gêneros. Um dos atores prediletos da trupe do John Ford, né? Trabalharia com John Ford No Tempo das Diligências, As Vinhas da Ira, e outros tantos filmes. Né? Mas o John Carradine, que tinha uma certa altura, tinha uma estatura, ele era magro, alto, se adequava bem ao papel, mas ele também declinou, preferiu não pegar o papel. E aí diz a lenda que o James Whale teria ido ao refeitório da Universal e lá avistado um ator
bem característico, bem pronunciado, um ator alto, não muito alto, mas alto, magro, de faces marcantes, chamado William Henry Pratt, tá? Que o mundo que mais conhecido pelo nome artístico de Boris Karloff. O Boris Karloff, ele tinha já, nessa altura da vida, ele já tinha 20 anos de carreira como ator nas costas, tá? Durante muito tempo. No início da carreira ele tinha sido caminhoneiro, motorista de caminhão e tudo, tinha feito várias outras atividades para poder se sustentar, enquanto trabalhava em filmes, primeiro como dublê, coadjuvante, até realmente estrelar os filmes, mas sempre em papéis secundários. Nessa quadra da vida dele, ele já estava bastante desanimado, achava que não ia encontrar o sucesso, o estrelato, e ele se lembrou, nesse período, né, ele se lembrou de um conselho que o grande Lon Chaney deu para ele. Eles se encontraram lá no finalzinho dos anos 20, e o Lon Chaney deu uma carona de carro para o Boris Karloff e falou para ele, olha, se você quer fazer sucesso nessa indústria, né, do cinema, você tem que ser especial, você tem que ser incomum, tem que fazer o que ninguém fez, tem que se destacar por alguma coisa que só você é capaz de fazer. E isso ficou na mente do Boris Karloff durante muito tempo. Ele apareceu em outros filmes antes e depois do Frankenstein, obviamente, né? Eu lembro dele no Scarface, a primeira versão da história do Scarface, não aquela do Al Pacino, a primeira versão do Paul Mooney, ali pouco antes de fazer, na mesma época do Frankenstein, dos anos 30. Também no filme do Ford ele participa, A Patrulha Perdida, alguns anos depois do Frankenstein, mas o Boris Karloff praticamente ficou marcado por filmes, pelos papéis em filmes de terror. Tá? E ele vai, então, o James Whale veio e o convida para fazer o papel do Frankenstein. Uma coisa também que o Boris Karloff tinha, né, ele era inglês de nascimento, ele tinha uma ascendência, né, indiana, que dava à tez dele uma coloração morena, e ele lembrou que, por conta dessa tez mais amorenada, né, ele teve problemas de aceitação nas escolas quando era criança, ele era meio que colocado à parte. Então isso contribuiu muito para ele compor o personagem do Frankenstein, quando finalmente ele teve a oportunidade de interpretar a criatura. Né. Isso acabou entrando na composição do personagem. Tá? O Boris Karloff era um ator que tinha também, por ser inglês e ter certa experiência nos palcos também, né, ele tinha uma voz possante, o que facilitou com que ele tivesse uma carreira razoável ali quando o cinema se tornou sonoro. Não podemos esquecer que na transição do mudo para o sonoro, muitas carreiras de atores foram destroçadas porque, principalmente de atores como John Gilbert e outros, né, são famosos os casos de atores que entraram em decadência, porque a voz deles não era possante ou adequada o suficiente para o cinema sonoro. Sobre essa história do cinema sonoro, também prometo aí fazer um podcast sobre isso, que é muito interessante. Vocês vão gostar quando a gente falar sobre esse assunto. Tá? Bom, aí vocês podem se perguntar nessa altura do campeonato, você mencionou o Lon Chaney, Moretti, por que ele não fez o papel do Frankenstein? Na verdade, o Lon Chaney tinha sido escolha para fazer o Drácula, né? O Drácula no lugar do Bela Lugosi. Acontece que o Lon Chaney faleceu, vitimado por um câncer agressivo em 1930. Então, não tinha como, né? Não teve como. Mas se ele tivesse... A ideia original dos Limley era que o Lon Chaney interpretasse o Drácula. Como não foi ele, acabou ficando o Bela Lugosi. E agora o Bela Lugosi rejeitou o papel do Frankenstein e aí o Boris Karloff, onde o Bela Lugosi viu problemas, o Boris Karloff viu oportunidades. Porque ele viu que ele poderia dar muito mais profundidade e densidade do personagem, seria muito mais interessante fazer com que o personagem não falasse, apenas grunhisse, né, e apenas por gestos, criando uma expressão corporal fascinante, ele conseguia criar um personagem que ao mesmo tempo era assustador e também tocante. Ele conseguiu fazer, pela sua interpretação, ele conseguiu criar um personagem icônico que nos comove, né, pela sua inocência. Né, ele é como uma criança inocente que não sabe que está provocando mal, não sabe que está causando desgraça e tragédias por onde passa. Tá? Então essas características foram dadas pela atuação do Boris Karloff. Né, um grande ator, sem dúvida alguma. Né.
Uma vez resolvido isso, então o filme passa a ser montado, né? Os outros atores que vão fazer parte do filme são escalados logo em seguida. Para o Dr. Frankenstein, que ao contrário do livro, em vez de se chamar Victor Frankenstein, passou a se chamar Harry Frankenstein. Não sei até hoje exatamente por que isso, né? Talvez para dar um tom mais anglófono ao personagem, que era alemão, né, no original. É germânico, né? Então, o Harry Frankenstein vai ser interpretado por um ator inglês chamado Colin Clive. Era um ator com quem o James Whale já tinha trabalhado lá no teatro inglês, né? E o trouxe com ele para os Estados Unidos. Dizem as más línguas que o James Whale, que era gay assumidíssimo, né? Tinha uma relação homoerótica com o Colin Clive. Não se sabe se isso é verdade ou não. O fato é que o Colin Clive era um ator bastante instável, principalmente quando ele bebia. Aí quem virava o monstro da história era ele, tá? Porque ele ficava irascível, violento, agressivo, intratável. Quem conseguia manter o Colin Clive nas rédeas era o James Whale, que tinha sobre ele uma ascendência, uma ascensão muito forte. Então conseguia mantê-lo sob controle. Mas parece que era um sujeito bastante perturbado ali, angustiado e tal. Mas mesmo assim, ele era um ator que foi escolhido por James Whale, um ator de confiança do diretor, e incorporou o papel, até incorporou muito bem, de certa forma com uma atuação um pouco extravagante, como a gente já vai ver sobre isso, né? Um pouco exagerada, né? You never wanted to look beyond the clouds and the stars, or to know what causes the trees to bud, and what changes the darkness into light. But if you talk like that, people call you crazy. Para o papel da heroína, né? O James Whale também escalou uma atriz com a qual ele havia acabado de trabalhar nas pontas de Waterloo, que é a Mae Clarke. Ela também tinha sido alçada ao estrelato, era uma jovem estrela em ascensão na época, então foi chamada para ser a noiva do Dr. Frankenstein. Né? E aí ele escala alguns atores também que tinham participado do filme do Drácula. Né? Entre eles, o Edward Van Sloan, que no filme do Drácula tinha interpretado o Dr. Van Helsing, e no filme do Frankenstein vai interpretar um outro cientista, o Dr. Waldman. O Edward Van Sloan, né, ele vai, na vida toda, ele vai ser marcado por esse tipo de papel, de doutores, de cientistas, de professores, né? E até ele parece ser mais velho do que, na verdade, ele era na vida real, tá? O Edward Van Sloan, que no prólogo do filme, quando o filme é lançado nos cinemas, ele aparece avisando aos espectadores que o que eles iam ver era terrível demais, e se alguém não aguentasse, que era melhor então se retirar do cinema antes do filme começar. Such a strain. Now's your chance to, well, we've warned you. Bom, além do Edward Van Sloan, outro ator que veio ali do set, né, que saiu da produção do Drácula, foi o Dwight Frye, que interpreta o Corcunda Fritz, né, o assistente do Dr. Frankenstein, e que no filme do Drácula tinha interpretado o perturbado Renfield. Né? Então, esse Dwight Frye também é outro ator que depois vai se notabilizar por papéis de personagens perturbados, desequilibrados, malucos, né? Que daí para frente ele vai ser marcado por esse tipo de papel estereotipado. Bom, e ainda temos um personagem importante no filme, que é a Marilyn Harris. A Marilyn Harris era a menininha que o monstro de Frankenstein mata afogada num lago. Tá? É uma cena forte, a gente já vai comentar sobre ela. Ela aparece apenas nessa cena, mas ela marcou, né? Essa cena marcou os espectadores na época, e até hoje é uma das cenas mais icônicas do filme. Tá? Do ponto de vista técnico, né, a gente pode ainda mencionar o Arthur Edison, que é o diretor de fotografia do filme, que consegue criar aquela ambientação sinistra, soturna, do expressionismo alemão que o Robert Florey pretendia implantar no seu projeto inicial do filme, né?
E o Charles Hall, o diretor de arte, constrói os cenários, os suntuosos cenários também góticos, né, sempre verticalizados, onde as figuras humanas aparecem pequenas, né, diminuídas pelo cenário verticalizado, fortalezas, castelos antigos, né, bem ao espírito gótico da história do Frankenstein. Ele consegue ajudar a criar essa ambientação, né, de história de terror que ficaria marcada nas consciências do público para sempre. Tá? Mas talvez um dos técnicos mais importantes tenha sido um engenheiro, né, que foi chamado para fazer o quê? Para criar os equipamentos do laboratório do Dr. Frankenstein. O nome dele era Kenneth Strickfaden. Esse engenheiro depois vai trabalhar em outros filmes a vida inteira dele, a carreira inteira dele depois, fazendo esse tipo de coisa, equipamentos em laboratórios de cientistas e coisas assim, né? Então ele criou ali equipamentos que, de certa forma, funcionavam de verdade. Tá? As descargas elétricas que aparecem no filme, né, não são animações, são realmente descargas elétricas, criando ali arcos voltaicos e aquela coisa tal para ajudar na ambientação, né, da criação do personagem. Né? O filme, mas o principal astro do filme, né, além do Boris Karloff, é o Jack Pierce. Tá? A gente pode falar aqui de várias contribuições do diretor James Whale, dos roteiristas, dos outros atores em cena, do diretor de fotografia, do diretor de arte, do engenheiro, né, o que criou os equipamentos, mas tirando o Boris Karloff, a única grande estrela do filme é o Jack Pierce. E quem foi o Jack Pierce? Jack Pierce foi o maquiador. E se tem alguém que merecia um Oscar pelo conjunto da obra, e merecia um Oscar pela sua criação icônica do Frankenstein, é o Jack Pierce, sem dúvida alguma. Porque foi ele que embolou a maquiagem do personagem. Durante a vida toda, o James Whale bateu na tecla que o desenho, o esboço do personagem era dele. Tá? Que foi ele, o James Whale, quem bolou a figura icônica do personagem do monstro de Frankenstein. Tá? Com a testa alta e achatada, e os eletrodos ao lado, as cicatrizes, né? Aquele rosto, aquele olhar mortiço, né? Aquele rosto encovado, isso teria sido a concepção visual e artística do próprio James Whale, que ele teria se inspirado na visão dos cadáveres ou dos antigos soldados feridos em batalha na Primeira Guerra Mundial. Pode até ser, e certamente deve ter sido algo que houve ali uma contribuição. Mas, inegavelmente, o Jack Pierce foi quem realmente deu vida a essa visão. Tá? Então, o Frankenstein é mais do que tudo uma criação de um genial maquiador. Tá? Ele trabalhou com o Boris Karloff de maneira assim, meticulosa nessa criação. Tá? Ele trabalhava colocando algodões, né, embebidos em uma goma que endurecia, uma goma de borracha, né, e sobre ela passava uma substância, né, uma substância que deixava ainda mais grudado aquilo na pele. Né. Depois ele também passava uma tintura teatral, né, para deixar a pele em um tom esverdeado, assim, um verde acinzentado, que no filme em preto e branco parecia uma palidez cadavérica. Tá? O próprio Boris Karloff contribuiu, deu a sua contribuição também. Ele tirou a ponte dos dentes para deixá-lo com um aspecto mais encovado. E ele pediu ao Jack Pierce também que fizesse umas próteses de cera de pálpebras, para deixar as pálpebras mais abaixadas, para dar um ar de morto-vivo ao personagem. Além disso, né, eles vestiram o Boris Karloff com uma roupa preta, de mangas curtas, para parecer que ele era maior e desajeitado, né, do que de fato era, né? E botas pesadas. As botas eram botas tão pesadas que chegavam a quase 6 quilos, gente. E botas pesadas com salto alto para torná-lo ainda maior, né? O Boris Karloff era um ator alto, mas não tão alto assim. Para torná-lo ainda mais alto, colocaram salto e as botas pesadas para que ele andasse com os pés arrastando, que lhe dava ali uma conformidade mais ameaçadora. Né? Anos depois, né, sabe-se que o Boris Karloff teve sérios problemas na coluna por conta disso, né, de ter que carregar esse peso das botas, lá andar com essas botas pesadas. Né? Então isso acabou pagando um preço caro na vida dele. Tá?
Então o Jack Pierce foi esse gênio. A maquiagem, para vocês terem uma ideia, era tão trabalhosa que demorava todos os dias de 3 horas a 3 horas e meia para ser aplicada. Né? E o Boris Karloff, diz-se que o Boris Karloff era bastante paciente, aceitava com muita resignação o sofrimento ali na cadeira do maquiador. Mas o pior não era pôr a maquiagem, o pior era tirar a maquiagem. Porque dizem que aí sim é que vinha a dor. Além de arrancar as próteses, né, arrancava também um pouco da pele, né, porque a coisa grudava de tal forma que era muito doloroso o processo. Mais tarde, o próprio Pierce se modernizou, se atualizou com outras técnicas mais modernizadas, né, de apliques e de retirar, que aí tornaram o processo, além de mais rápido, mais seguro e menos doloroso, menos atroz para os atores. Né. Vários atores, nos anos seguintes, reclamavam do processo, que era uma tortura ter que tirar as próteses que o Jack Pierce colocava. Jack Pierce trabalhou com Karloff em outros filmes. No ano seguinte ele fez A Múmia, né, em que novamente uma maquiagem fabulosa que ele criou para o personagem do Boris Karloff como a múmia. Voltaria a fazer a maquiagem do Frankenstein no Boris Karloff mais 2 vezes, né, na Noiva de Frankenstein e no filme de 1939, O Filho de Frankenstein. O filme, o Frankenstein, fez um sucesso estrondoso na época do seu lançamento, mais ainda do que o Drácula, lançado naquele mesmo ano. Boris Karloff finalmente conseguiu o que ele queria, foi alçado ao estrelato, de onde nunca mais saiu. Tá? Ele teve uma vida em que ele ficou marcado sempre por papéis em filmes de terror, na maioria dos casos, como eu expliquei antes. Tá? Mas ele não se ressentiu disso, pelo contrário. Ele adorou o fato de ele ter conseguido encontrar o seu lugar ao sol, né, o seu nicho ali, criando personagens em filmes de terror. Né. A gente pode mencionar aí O Túmulo Vazio, que ele interpreta com o Bela Lugosi, o seu principal rival, né, naquela época, né, entre os filmes de terror. Né. E aí tem uma diferença que eu vou comentar mais para o final, entre ele e o Bela Lugosi, e como eles abordaram essa história de encarnarem personagens icônicos dos filmes de terror. Já já eu falo disso, tá? Bom, quando o Frankenstein estreou, ele já provocou algumas polêmicas, tá? Primeiro que vocês imaginem, era um filme que mostrava logo nas primeiras cenas cadáveres sendo desenterrados de cemitérios, depois sendo levados para autópsia e sendo dissecados, o que era uma coisa bastante incomum naquela época. Estamos falando de 1931, gente. Hoje é muito comum a gente ver essa sanguinoleira e coisas muito piores nos filmes, e até seriados de televisão, até videogame, mas naquela época isso era algo que causava repulsa, né, das plateias. E havia também 2 momentos no filme que sofreram interferência dos órgãos mais conservadores da época. A Liga da Decência, que era um movimento ligado à Igreja Católica nos Estados Unidos, ela implicou principalmente com uma fala, um diálogo, em que o Colin Clive, né, o Dr. Frankenstein, exulta, na hora que ele está exultante, falando a respeito da criação do monstro, né, quando o monstro adquire vida, e ele fala que se sente como Deus. Né. Aliás, nessa cena, hoje é bastante engraçada, né, na verdade, se a gente olhar o filme todo, ele é mais engraçado do que dá medo. Para as plateias daquela época devia ter provocado medo, mas para nós hoje é mais engraçado, é mais cômico do que assustador, né? Aliás, essa é uma característica da direção de James Whale. Tá? O James Whale a partir desse ponto, a partir do Frankenstein, fazer outros filmes nessa mesma linha do fantástico, do terror. Né? E ele sempre acabou inserindo nesses filmes elementos cômicos. Tá? Então são personagens mais cômicos, sempre aqueles personagens engraçados que ele trouxe ali da sua realidade inglesa. E no final das contas, isso acabou enfraquecendo, tornando esses filmes hoje datados. Né? Eles perderam um pouco a força que tinham na época. Então hoje, em vez de vê-los como filmes de terror, a gente acha mais que são filmes de terrir, né? Porque a gente mais ri do que sente medo com esses filmes. Tá? Outra cena que acabou sendo... então, em algumas exibições dali para frente, essa cena foi cortada ou mutilada, né? Foi tirado esse diálogo. Depois, nas restaurações posteriores, essa cena retornou. Né? Uma outra cena que provocou ainda mais polêmica na época foi a cena justamente da menininha sendo morta pelo monstro de Frankenstein. É importante mencionar que a menina, a Marilyn Harris, se afeiçoou ao Boris Karloff logo de imediato. O Boris Karloff estava ali
com aquela maquiagem terrível do monstro de Frankenstein, diz que a menina, logo que viu, já riu e gostou dele. E isso também tem a ver porque o Boris Karloff dizem que tinha um jeito incrível, que as crianças gostavam muito de crianças. Aliás, fazendo aqui uma observação, o Karloff não tinha nada a ver com a criatura que ele interpretou em 2 outros filmes, tá? Ele era um cavaleiro inglês, culto, educadíssimo, tinha muita afeição por crianças, era uma pessoa agradabilíssima, todos descrevem ele como uma pessoa incrível, né? Para vocês terem uma ideia, ele também foi ativista político em 1933, 2 anos depois desse filme. Ele ajuda a criar o Sindicato dos Atores de Hollywood. Foi mal visto ali pelos produtores por conta disso, mas ele não se importou. Durante, acho que uns 20 anos, ele ficou fazendo parte da direção do sindicato. Mas ele nunca renegou o personagem. Ele dizia que o Frankenstein era o seu grande amigo. Porque, é claro, deu a ele a oportunidade que ele desejava, né? Apesar da maquiagem terrível. Só outra observação, né? O Carl Laemmle, o pai, né? Quando viu pela primeira vez o Boris Karloff todo paramentado lá, né, a rigor como o monstro de Frankenstein, ele pediu para ele que quando ele saísse do set e perambulasse pelo estúdio, que usasse um véu. Ele não queria que nenhuma das suas secretárias que estivesse grávida o visse e tivesse um aborto espontâneo, né? Bom, então essa cena com a menininha, como eu estava dizendo, com a Mary Harris, acabou sendo filmada num lago ali, próximo ao Lago Malibu, também chamado Lago Sherwood, lá nos arredores de Los Angeles, e ela acabou sendo cortada, né, depois da primeira exibição do filme, das primeiras exibições. A própria Universal cortou essa cena, ela foi cortada porque impactava demais, né? E aí o filme, durante muito tempo, essa cena ficou desaparecida, até que depois foi também nas restaurações foi reinserida, né? Então esse é outro aspecto do filme aí que é importante lembrar. Bom, o legado do Frankenstein, para o diretor James Whale, ele continuou a carreira fazendo outros filmes de terror. No ano seguinte, ele fez A Casa Sinistra, um filme também fantástico, de histórias de crimes dentro de uma casa, aquela clássica história de uma casa à beira da estrada, onde os viajantes vão passar a noite e aí se deparam com um criminoso psicopata, mais ou menos a linha do que depois viria a ser o Psicose do Hitchcock, né? Em 1933, ele filma a versão cinematográfica do Homem Invisível, baseado parcialmente no romance do H.G. Wells, que marcou a estreia nos cinemas do grande Claude Rains. É um filme fenomenal pelos efeitos especiais, do John P. Fulton, um dos mestres dos efeitos especiais da época. Que ali já tem isso que eu falei agora há pouco, elemento de comicidade misturado com o de terror para dar um certo tempero, que era bem ao gosto do James Whale, criando ali uma atmosfera camp. Esse camp fica ainda mais forte, mais presente na continuação do Frankenstein de 1935, que é A Noiva de Frankenstein, estrelada pela Elsa Lanchester. A Noiva de Frankenstein, ela tem algumas qualidades também. Para alguns é até um filme melhor do que o próprio Frankenstein de 1931. Eu gosto muito, né? Tem algumas coisas interessantes, né? Um prólogo em que aparece a própria Mary Shelley, o Lord Byron e o Percy Shelley comentando a respeito da feitura do livro. E aí começa a história que não tem nada a ver com o livro da Mary Shelley, enfim, isso é um detalhe. E a história vai se desenvolvendo de uma forma bastante extravagante, naquele tom camp que o James Whale adorava colocar. Tem a figura do Dr. Pretorius, que é um cientista maluco que entra em cena ali e divide com Colin Clive as cenas, né? Também com cenas que têm efeitos especiais notáveis para a época, muito bem feitos. E a própria personagem da Elsa Lanchester como a noiva de Frankenstein é um dos grandes momentos da história do cinema também. Ela tem um penteado que foi feito com uma armação de arame para deixar com aquele penteado meio esdrúxulo, esquisito, né, com uns raios, né, saindo ali pelas laterais. Um detalhe, uma curiosidade, essa maquiagem da Elsa Lanchester foi inspirada na estátua, no busto da Nefertiti, do Antigo Egito. Se você observar bem, lembra um pouco, sim, o busto da Nefertiti. Entre os dois filmes há uma mudança. No primeiro filme, do Frankenstein de 1931, o monstro é como se fosse uma criança, inocente, provoca desgraça, tragédia sem saber o que está fazendo, não sabe falar, apenas balbucia.
No segundo filme, o monstro aprende a falar, se comunica melhor, né? Até começa a adquirir vícios de um adolescente. Ele fuma, ele bebe e começa também a desejar uma mulher como um adolescente. Então é como se o personagem no primeiro filme fosse uma criança e no segundo filme já evoluísse para um adolescente, começasse a ter gostos e inclinações de adolescentes. Tá? Então é interessante esse aspecto que a gente pode fazer como comparativo entre esses dois filmes. Também no segundo filme a gente não pode esquecer o destaque de que a trilha sonora fascinante, que no primeiro filme não há trilha sonora, apenas uma música ou outra incidental, mas não há uma trilha sonora de fato. No segundo filme você tem a trilha sonora do grande Franz Waxman, que marcou a época, é uma trilha sonora linda, lindíssima, né? A respeito do momento da criação da noiva de Frankenstein. E finalmente, em 1939, o Boris Karloff interpreta pela última vez o monstro de Frankenstein na última parte dessa trilogia, que é o filho de Frankenstein, estrelado pelo Basil Rathbone. Tá? Outro grande ator característico que na mesma época interpretaria o melhor Sherlock Holmes das telas. No decorrer da vida, como eu falei, o Boris Karloff interpretaria outros papéis em filmes de terror, né? Sempre com aquela imagem característica dele, a presença marcante dele. Mas há uma diferença entre ele e o Bela Lugosi. O Bela Lugosi sempre se ressentiu disso. Ele nunca gostou de ser marcado pelo papel do Drácula e de ficar marcado em filmes de terror, desculpe. Ele queria porque queria sempre mostrar os dotes dramáticos dele, artísticos, que sabia que tinha. Né? Enquanto que o Boris Karloff, ao contrário, ele abraçou isso e usou isso a favor dele. Resultado, o Boris Karloff teve uma vida, uma carreira cinematográfica e uma vida muito mais proveitosas, muito mais felizes do que o Bela Lugosi. O Bela Lugosi morreu amargurado, viciado, né? A história dele é bastante triste, embora ele tenha sido enterrado com o manto do Drácula, a capa do Drácula, ele foi enterrado com a capa do Drácula, como uma homenagem a ele, né? Ironicamente, o personagem que marcou de forma que ele não queria, né? No final ele leva o personagem para o túmulo com ele, tá? E é isso. James Whale ainda faria alguns outros filmes depois do Frankenstein, como faria filmes fantásticos. Em 1936 ele dirige uma versão musical de um musical famoso da Broadway, que é o Magnolia, o Barco das Ilusões, mais conhecido hoje pela versão colorida da Metro, feita décadas depois, na década de 50, estrelada pelo Howard Keel. E depois disso ele faria mais alguns filmes, uma continuação, inclusive, do grande sucesso da Universal de 1930, Sem Novidades no Front. Ele passou ali a viver a vida dele, dando festas, tal, né, na comunidade hollywoodiana, até que na década de 50, 52, 54, ele foi encontrado morto, vestido, boiando na piscina. Durante muito tempo não sabiam o que aconteceu, se ele foi morto, se ele havia se suicidado, até que encontraram ali um bilhete, anos depois encontraram o bilhete de suicídio dele, confirmando que ele havia se matado. A história do James Whale nesse final de vida está contada num filme bem recente aí, chamado Deuses e Monstros, Gods and Monsters, que é uma frase usada pelo Dr. Pretorius no filme A Noiva de Frankenstein. Eles pegaram essa frase, Deuses e Monstros, e usaram como título do filme, um filme que conta os últimos dias, né, do James Whale, do diretor. Né? E ele no filme é interpretado pelo Gandalf, né, o eterno Gandalf, né, o ator inglês Ian McKellen. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva a respeito do Frankenstein, o filme icônico de 1931, que lançou a carreira do Boris Karloff ao estrelato e criou uma legião, ajudou a criar uma legião de monstros dos estúdios Universal nos anos 30 e 40, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos conversar sobre a história dos Oscars e de como eles moldaram Hollywood. Até lá, pessoal!